O objetivo de Satanás neste mundo é destruir o ser humano. É destruir tua família ou o sonho de ter uma, destruir a sua mente, seus objetivos, o foco do ser humano, o futuro do ser humano propriamente dito. Mas ele não quer que você saiba que é ele trabalhando por detrás disso. E neste vídeo eu vou falar por que Satanás não quer que você saiba que é ele agindo e o porquê é tão importante para ele que você não acredite nele ou que o que está acontecendo tem a ver com ele. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter noção de quando é o inimigo agindo em sua vida. Porque o objetivo dele é que você não saiba que é ele em nenhum momento. Ele quer poder, ele quer glória, ele quer adoração, mas em certos momentos, em certas situações que ele age na vida do ser humano, ele não quer que o ser humano entenda que naquele momento é ele, que aquela situação é ele, que aquela vontade que o ser humano está tendo naquele momento seja um momento de raiva ou um momento de fraqueza, um momento de tentação é ele não quer que saibamos. Ele gosta muito de agir também na depressão, quando a pessoa está vulnerável, dizer no seu ouvido que ela não é amada, que ela não é querida, que os seus amigos não se importam com ela, que a sua família não se importa com ela, que a vida dela não vale nada. E às vezes, de contrapartida, ele diz que você pode tudo, que o que é errado, na realidade, não é errado. Se você realmente deseja aquilo, não tem problema nenhum fazer. Porque todas essas situações a qual ele vem e coloca em sua mente, ele quer que você acredite que é o teu próprio pensamento, o teu próprio desejo, ele sabe que se você executar, se você fizer, você terá consequências. A tua vida vai ter consequência no seu dia a dia, ao decorrer do tempo, no futuro, quando vier, você vai sofrer e vai ser consequência daquilo que você plantou lá atrás, daquilo que você fez, das suas atitudes, porque esse é o objetivo dele. Quando ele tem um objetivo, ele não começa se atropelando, ele não tem pressa para poder destruir o ser humano, ele não tem pressa para poder destruir a vida do ser humano. Algumas sim ele tem, mas o desejo dele, o prazer é de ver o ser humano perder, é de ver o ser humano ser frustrado. Como ele não é dono de tudo, ele não tem o poder extremo, o poder dele é limitado, como nós vamos ver aqui. Então, muitas vezes, ele quer sentir a vida do ser humano, ele quer acabar com a vida do ser humano de uma vez por todas, porém Deus não permite, porque ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Muitas vezes o Senhor Deus tem um plano na vida daquela pessoa. E por mais que Satanás tenta tirar, ele não consegue. Porque, como eu disse anteriormente, o poder dele é limitado. Afinal, ele é uma criatura. Ele não tem mais poder que o seu Criador. E o Criador, que é Deus, ele sim tem o poder da vida, ele tem o poder da morte, ele tem o poder total em suas mãos. E muitas vezes o objetivo de Satanás não é alcançado devido a ele não autorizá-lo a fazer o que ele quer com a nossa vida. Por que a importância de ele querer que você não saiba que é ele? Se você acredita que o que você está sentindo é a tua própria mente, é o teu querer. Por exemplo, digamos que alguém faça uma maldade com você. Você sente uma raiva no coração muito grande, você sente vontade de fazer uma coisa ruim com aquela pessoa, ou até mesmo de devolver na mesma moeda o que ela fez com você. Ele tá ali falando, isso, vai lá, se vingue. Mas se você souber que é ele, você vai parar e você vai ser inteligente, né? Porque o ser humano ele é. Você vai pensar, mas por que ele quer que eu faça isso? Qual o objetivo para ele que eu faça isso? Então, pode ser, tá? Em alguns casos não, mas pode ser que você indague, mas a partir do momento que você acredita que aquilo sim é a tua vontade, que aquilo sim é o teu pensamento, é tudo que você está sentindo, as emoções são suas, aí fica mais fácil. Porque quando você tem um desejo, você quer realizar esse desejo. Você quer cumprir, você quer satisfazer aquele desejo, aquela vontade, seja ela qual for. Eu dei um exemplo aqui agora sobre uma coisa ruim. Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, quando alguém faz algo ruim conosco, ou até mesmo em relação à tentação. Qualquer sentimento que você tiver, que não for de Deus, ou não for seus próprios, sendo dele, ele quer que você acredite que é teu.
justamente para que você não indague de o porquê que ele quer que você faça aquilo. Porque o objetivo dele é te ver infeliz, é te ver com um vazio enorme. Talvez hoje você esteja em uma vida que você sempre quis. Talvez hoje você tenha o dinheiro que você sempre sonhou, ou até mesmo aquela profissão que você sempre quis estar, aquele status que você sempre observou e falou, um dia eu vou estar lá, e você chegou lá. Mas se você não tiver conquistado o principal, que é a oportunidade de descobrir o quão maravilhoso é ser filho de Deus, o quão maravilhoso é crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não vai adiantar todas as suas conquistas, porque você vai se sentir vazio. Vai existir um vazio dentro de você e esse vazio não será suprido por nada. Às vezes você acha que o teu relacionamento não tá bom, que a tua família, o teu emprego, e aí você muda de relacionamento, você muda de emprego, você muda de vida e aquele vazio permanece, aquele vazio continua ali. Por quê? Porque você está precisando se completar, você está precisando se preencher. Porém, você está se preenchendo de coisas que vão continuar deixando você se sentir vazio. Porque na realidade, o que você está precisando é do Senhor Jesus na sua vida. O que você está precisando é dele, como ele diz em sua palavra, que a água que ele dá, a pessoa não volta a sentir sede. Não é como essa água natural que nós bebemos e daqui a pouco estamos querendo novamente, precisando, o nosso corpo precisa, não. Ou seja, ele preenche o nosso ser. Então você pode estar precisando disso e acha que não, que está precisando de outra coisa. E o inimigo ele se aproveita desse tipo de situação para entrar na tua vida, para entrar na tua mente e dizer, faça isso, faça aquilo. Mas são coisas que não vão te ajudar, muito pelo contrário, vão te deixar pior, vão te deixar frustrado, porque você vai dizer, nossa, mas eu tinha certeza que isso seria a solução. E não foi. E aí ele vai continuar ali trabalhando. Então é muito importante que você saiba quando é ele agindo na tua vida para que ali então você possa bloquear, para que você possa não fazer aquilo que você está sentindo naquele momento, que na realidade é ele te induzindo a tal ato. E aí você vai ver futuramente e vai dizer, ainda bem que eu não fiz aquilo. Ele é o Deus deste século. E a palavra de Deus, ela diz isso. Em 2 Coríntios 4:4, a palavra do Senhor, ela diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Não permita que Satanás, que segundo a Bíblia chama o Deus deste século, tampe o seu entendimento. A palavra de Deus, ela diz aqui muito clara, o incrédulo, não seja incrédulo. Não desacredite na palavra de Deus, como muitos estão dizendo por aí. Isso é um livro antigo. Ah, isso é tudo mentira, foi escrito por homens. Não, porque a palavra de Deus, ela é um livro vivo. Ela é um livro vivo. O que está escrito na palavra de Deus aconteceu. O que está dizendo que iria acontecer já está acontecendo. Então, por que é que não vamos acreditar que o que ela diz que futuramente vai acontecer, não vai? Nós, seres humanos, temos o poder de ver o que a gente quer, mas nós temos que ser inteligentes. Existem coisas que estão ali nitidamente, claramente, e nós preferimos tampar os nossos olhos a observar, a pesquisar, a entender, e caso contrário, buscar em Deus o entendimento. Eu não estou entendendo. Se isso for verdade, eu quero que Deus me mostre que é verdade. Eu conheço pessoas que se diziam ateus, hoje estão louvando a Deus. Porque em algum momento da sua vida percebeu que precisava de algo maior. E que a sua falta de crença não estava te ajudando. E conseguiu colocar a sua vida nos caminhos do Senhor, conseguiu perceber e entender que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele é um Deus que existe. E a tua vida foi transformada. Isso pode acontecer com você, na vida de um amigo, na vida de um colega. Porque o foco do Senhor Jesus, o objetivo dele é a nossa salvação. Só que não permita que Satanás tampe a tua visão. Não permita que ele te cegue e que ele faça você acreditar somente no que ele quer que você acredite. Porque afinal, você não é um boneco. Você não é um boneco, você é um ser humano. O Senhor Jesus, ele te deu uma coisa maravilhosa que é a liberdade. Ele te deu o livre-arbítrio.
Só que ele também te deu o conselho do qual é o melhor caminho. Isso que as pessoas chamam de mentira, que é a Bíblia Sagrada, na verdade, é um manual de vida maravilhoso, onde nos ensina a não matar, a não roubar, onde nos ensina coisas maravilhosas para a nossa vida, ensina sobre a vida financeira, ensina sobre relacionamento, e são só conselhos maravilhosos, não pede para você matar ninguém, não pede para você passar por cima de ninguém. Então toma muito cuidado com o que você acredita e com o que você desacredita, para que Satanás não se aproveite disso e haja na sua vida. E através disso tudo te leve ao sofrimento. Mas quem é Satanás? O Antigo Testamento fala sobre ele, mostra algumas ações, mas o Novo Testamento nos mostra com mais clareza de fato quem ele é e mostra quais são os seus objetivos na Terra para destruir a vida do ser humano. Em 1 Crônicas 21, ele faz oposição ao povo de Deus e incita Davi a pecar. Em Jó 1, mostra como ele é acusador e perverso. Ele aparece como opositor também em Zacarias 3:2, e ali o Senhor o repreende. Satanás, ele era um anjo de luz. Ele tinha privilégios no céu, ele tinha uma posição superior, mas o seu orgulho, a tua soberba, a tua inveja fez com que ele levasse consigo a terça parte dos anjos do céu. E ali eles foram expulsos, porque eles se voltaram contra Deus, porque o objetivo dele era ser adorado. Ele não suportou ver Deus sendo adorado e ele queria aquela adoração para ele. Tanto que até hoje, tudo que ele quer é ser adorado. Ele tem muitos adoradores, infelizmente, e esse é o objetivo dele. Ah, mas ele ama o ser humano então, porque aqueles que o adoram, ele faz coisas boas para ele. Satanás não tem o poder de salvar. Quem tem o poder de salvar a tua alma é Jesus. A palavra de Deus, ela diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo tem o poder de fazer você acreditar. O Espírito Santo, ele tem o poder de te convencer do pecado e do juízo. Ele tem o poder de te convencer de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida a nós. Ele veio para que a gente hoje pudesse ter acesso a Deus, que nós não tínhamos por causa do pecado do homem. E ele veio, ele sofreu e ele morreu sem merecer, para que hoje nós tivéssemos acesso a ele. Então, independentemente do teu erro, independentemente do teu pecado, não se enfie numa terra, não se afunde mais dizendo para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, a vida que eu tenho é essa e acabou, porque não. Ele veio sim por você, deu a vida. E jamais ele vai abrir mão de você, independentemente do erro que você cometeu. Se houver arrependimento verdadeiro, a palavra do Senhor, ela diz que existe perdão para todos os pecados. O único que o Senhor, ele não perdoa é a blasfêmia contra o seu Espírito Santo. Então, independentemente do seu pecado, independentemente do ser humano te perdoar ou não, o Senhor Jesus, ele te perdoa. Se houver arrependimento e mudança de vida, ele te perdoa sim. Agora, se você acha, mas eu não consigo mudar a minha vida, eu gostaria, mas eu não consigo, saiba que o Senhor Jesus, ele vem também e te ajuda a mudar de vida. Ele te ajuda, ele te dá uma nova vida, ele te dá uma saída, ele abre a porta onde não tem porta. Saiba que a porta que ele abre, ninguém fecha. E saiba também que a porta que ele fecha, meu querido, ninguém abre. Ele é o Senhor dos senhores, ele tem o poder em suas mãos, o poder maior, supremo, está com ele. Então creia na palavra dele, que Jesus, ele veio para te salvar, ele tem um amor por você incondicional. É um amor incondicional. O único amor que Deus compara, o dele, é ao de mãe. Você vê que mãe, o filho muitas vezes faz atrocidades, faz muita maldade e a mãe tá ali com o coração doendo. Tudo que a mãe quer é que o filho se arrependa daquilo, porque ela continua amando ele muito. É Deus conosco. É Deus com você. Por isso que ele mandou o seu filho, por isso que o teu filho Jesus sofreu tanto, para que aquele sacrifício de cruz pudesse ser suficiente para perdoar o pecado da humanidade. Então não perca a tua salvação. Não deixe que Satanás te leve junto com ele, porque para ele não tem mais saída. Ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos e para ele não há mais perdão. Para ele não existe mais saída, mas para você sim. Enquanto há vida, há esperança. O Senhor Jesus, ele diz para você hoje que tem saída para você sim. Não importa o que aconteceu, para mim não importa. É o que ele diz, meu filho, não importa. Tem saída para você. Eu tenho a solução para a tua vida.
Não permita que as mentiras do inimigo entrem na tua mente e faça com que você tire sua vida, com que você destrua ela, ou com que você destrua a vida de outras pessoas, porque você acredita que aquela é a única vida que lhe restou, que não tem mais saída para ela. Creia no amor do Senhor por você, porque Ele é real. Se você não acredita na minha palavra, faça o teste você mesmo, faça a prova com Deus e Ele vai te provar. Ele vai te mostrar o seu poder e o amor também que Ele tem pela tua vida. Ele se ira. Ele é um Deus de justiça. Muitas pessoas acabam agindo ao contrário, né? Eu estou dizendo aqui de pessoas que têm muita culpa, que Satanás, além de tudo, já traz também muita culpa, além até da que ela não tem. Eu estou dizendo que vivem no erro e acham que tá tudo bem. Deus, Ele é amor, eu posso fazer o que eu quiser. E aí não pode. Vai vir justiça sobre a tua vida se você estiver agindo desse jeito. Se você estiver agindo errado, achando que tá certo, que tá tudo bem, porque Deus, Ele é amor. Não faça isso. Não brinque com o Senhor, não brinque com o seu nome, não brinque com a tua santidade. Porque Ele vem com justiça, Ele se levanta com justiça contra aqueles que vivem em pecado e têm amor pelo pecado. Então, que Ele também te ama? Sim, Ele ama. Mas se não houver um arrependimento verdadeiro, como eu disse anteriormente, também neste caso, uma mudança de vida, você toma muito cuidado. Porque se a mão do Senhor Jesus pesar sobre você, não tem homem que tire. Então vigia. Procure andar em obediência. Porque como eu vou falar aqui, ela traz proteção para a tua vida, ao invés de justiça de Deus contra você. Lá no Jardim do Éden, a primeira mentira que ele inventou foi que, olha, Deus disse que não é para você comer daquela árvore, o fruto daquela árvore ali. Mas você pode comer, você acha que você vai morrer só se você comer aquele fruto? Boba, imagina! E aí a Eva foi lá e comeu. É o mal do ser humano, na verdade. Nós temos o hábito de querer absolutamente tudo, né? Porque o Senhor, Ele deu tudo para Eva e Adão ali naquele jardim, Ele deu tudo, Ele permitiu tudo, Ele só tinha uma única árvore, um único fruto que Ele disse, aquele você não toca, porque é a árvore do conhecimento. E aí eles estavam em uma vida em paz, não precisava trabalhar para se alimentar, eles não precisavam. E aí, através de ouvir aquilo da serpente e ter obedecido ela, acreditado nela, deu onde o mundo está hoje. Porque o pecado, ele se iniciou ali. Infelizmente. Em Apocalipse 12:9 fala sobre a antiga serpente. Satanás usou ali aquela serpente para falar com Eva. Eva falou com Adão. E por causa de uma mentira e de uma zombaria do que o Senhor havia dito, porque foi zombaria. Ele zombou do que Deus disse. Você acha que você vai morrer? Pois Eva morreu. Ou ela está aqui com a gente? Ela morreu. Não foi aquele fruto dela comer e se envenenar. Mas quem disse que Deus havia dito isso? Assim que você comer, você vai morrer. Não, ele disse que ela morreria. E Eva ouviu a serpente, preferiu ouvir a serpente e dizer, é mesmo, né? Talvez em algum momento, quando eles foram expulsos do paraíso, eles tenham pensado, a gente está vivo. Até que a serpente não mentiu tanto, né? Talvez eles tenham pensado isso. Só que eles, com o tempo, foi percebendo que foram envelhecendo. E ali eles viram que Deus tinha sim dito a verdade. Por mais que não no primeiro momento, mas eles viram que a palavra de Deus, a palavra que Ele havia dito a eles, era verdadeira. Em Mateus 4:11 diz que ele foi no deserto para poder tentar o Senhor Jesus. O seu nome, diabo, significa acusador. Ele recebe também o nome de maligno, destruidor e por aí vai. Os nomes dados a ele já mostram por si só o que ele faz exatamente. Qual o objetivo dele sobre essa terra. Ele é o famoso pai da mentira, como diz lá em João 8:44. E quais são os reais motivos, quais são os reais objetivos de Satanás aqui? Satanás, ele é um acusador, como eu disse agora anteriormente. Ele fica na tua mente, ele te acusa. Ele usa pessoas para te acusar, a pessoa que muitas vezes você desabafou com ela, contou algum problema a ela, contou alguma fraqueza e usa aquela pessoa para te acusar. E muitas vezes não, a sua própria mente. Ele usa a sua mente para dizer, você não é capaz. Lembra aquilo? Lembra daquele dia? Lembra aquilo outro? Lembra quando você já tentou e não conseguiu? Você não vai conseguir. Olha aquele erro que você cometeu. Você acha que você é digno? Não importa. Ele é o acusador. Ele incita o pecado também.
Um dos seus objetivos aqui na Terra é exatamente esse. Ele incita o pecado, ele leva o ser humano a todo instante a pecar. Porque ele sabe que é o pecado que afasta o ser humano de Deus. E como ele não pode nem ser Deus e nem estar mais perto de Deus, ele também não quer que o ser humano esteja. Coloca as tentações na frente do ser humano, sempre que conveniente, sempre que propício. Ele vai lá e lança a tentação para que o ser humano caia, porque a palavra do Senhor, ela fala para a gente fugir da tentação. Por que fugir da tentação? Porque como é que você vai enfrentar o que você quer? Tentação é o que você deseja, é o que você quer. Então, como é que você vai enfrentar aquilo que você quer? Eu não consigo ver, né? É muito mais fácil você querer aquilo, porque é um prazer. Então, a palavra do Senhor, ela fala pra gente fugir, porque quando a gente foge, a gente fica mais distante daquilo. Então, a probabilidade da gente ceder vai diminuindo. E o objetivo de Satanás é que a gente não fuja, é que a gente caia naquilo. Por isso, constantemente, ele tem trago tentação para nossas vidas. Ele age em todo o tempo, mudando a forma de viver da sociedade, a forma da sociedade enxergar as coisas, a forma da sociedade ser transformada, que antes era objeto de obediência, hoje é motivo de chacota, hoje é motivo de breguice. Antigamente, até as leis humanas coincidiam com a palavra de Deus. E não tinha a ver com religião, não. Ah, isso aqui é o evangelho. O evangelho? Que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. As pessoas pegaram Deus como uma religião e ele não é uma religião. Antigamente nas escolas tinha oração. Até hoje, o que é dos 10 mandamentos, até hoje, o que é crime? O que é crime? Matar. Mas, antigamente, você adulterar, você perdia emprego, você perdia status se você adulterasse. Hoje não, hoje é normal. Não é mais crime, foi tirado. Tudo que a palavra de Deus diz que é errado, antigamente era respeitado pela lei humana de cristãos ou não cristãos. Hoje é breguice. Hoje ai, que ridículo. Ai, esses evangélicos. Hoje é isso que está se tornando. E Satanás, ele está conseguindo dominar a mente humana. Ele está conseguindo transformar tudo o que ele quer. Ele está conseguindo, mas fique tranquilo. Porque uma coisa que ainda me deixa tranquila é saber que o Espírito Santo de Deus ainda paira também sobre esse mundo, por mais que ele não seja o Deus deste século, ele está aqui e ele age também. Muitas vezes Satanás quer destruir a vida da pessoa, mas ele não vai conseguir porque o Espírito Santo ainda está aqui. Ele não tem total domínio sobre a vida do ser humano. O arrebatamento ainda não aconteceu, nós ainda estamos aqui. Então ainda há tempo para você que não está de acordo com a palavra de Deus, ficar de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, quando Ele fala na tua mente ou no teu coração, é para o teu crescimento, é para a tua liberdade, é para que você viva bem. Ah, mas viver evangelho é viver preso? Não, na verdade, você viver o evangelho de Cristo é você ser liberto. Quem tem vício em droga é liberto? Quando você vive dependendo de alguma coisa, dependente de alguma coisa, como é que você pode ser liberto? Você vive dependente da pornografia, você vive dependente da droga, você vive dependente da bebida alcoólica, você vive dependente do sexo, você vive dependente... Como que isso é ser liberto? Eu fazer o que eu quiser é eu ser liberto. Mas você não consegue parar quando você quer. Então você não é liberto, você é escravo. E o Senhor Jesus, Ele veio para te dar vida e vida em abundância, Ele veio para te dar liberdade. E quando você não tem esse tipo de vício, quando você tem liberdade verdadeira, você vive uma vida melhor, você consegue focar nos seus objetivos e você consegue crescer de uma maneira completa, porque além de tudo você vai ter Deus. Como eu disse no início do vídeo, você pode ter tudo, se você não tiver Jesus em tua vida, você vai sempre sentir que falta algo. E não precisa falar para mim não estou te perguntando, escreve aqui embaixo nos comentários se falta algo para você, eu não estou dizendo isso não. Porque dentro do teu coração, no fundo da tua alma e da tua consciência, quem sabe é você. E você não tem que dizer a ninguém a falta que você sente do quê. Mas eu estou dizendo, estou afirmando que sim. Que se você não tiver Jesus em sua vida, você vai sempre sentir falta de algo.
E você vai dizer, é falta de mais dinheiro, não, é falta de uma viagem, é falta de um novo relacionamento, é falta de um filho, não. Mas você pode até adquirir isso e você vai continuar sentindo falta. Então você tem duas alternativas. Ou você para de buscar na fonte errada, algo que vai continuar te dando vontade de ter, que você nem sabe exatamente o que é, porém você fica deduzindo, ou você busca Jesus, que é aquele que é a fonte de água viva, a qual quando você bebe, você não volta a ter sede. E aí você vai conseguir se sentir feliz e completo. E o dia que você não tiver em uma situação que você gostaria, o dia que você estiver passando por um momento que você não queria estar passando, você ainda vai se sentir completo. Porque você vai saber que Ele está ali com você, que Ele está presente em todo momento, que você não é o seu cavalo, que você não tem que estar fazendo sacrifício para que Ele se apresente até você. Que você só tem que viver uma vida reta, uma vida correta. Que você venha amar Ele acima de todas as coisas. E o resto Ele vai suprir na tua vida. Ele vai fazer você assinar contratos que você nem imaginou. Contratos que você talvez nem se sentisse capacitado para assinar. Ele vai fazer você viver um patamar onde você vai falar, nossa, mas para mim conseguir isso eu precisaria de tanto dinheiro e eu consegui porque Ele supre tudo aquilo que não tem. É por isso que quando eu te falo, não importa o dinheiro que você tenha, não importa os objetivos que você tenha alcançado, se você não tiver Jesus, você não vai ter tudo. É sobre isso que eu estou falando. Porque tudo que você consegue adquirir aqui na Terra vai acabar. Pode acabar a qualquer momento, inclusive. Mas se você está com o Senhor Jesus, não. Por mais que isso acabe, você continua se sentindo completo. Porque você vai ver Ele te ajudando a cada dia a reconquistar aquilo que você perdeu e até mais do que você já teve um dia. Em Efésios 2:2, a palavra diz, em que no outro tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que agora Ele controla a mente de quem desobedece a Deus. Você vai permitir que Ele controle a tua mente até quando? Até quando você vai sorrir e falar assim, ai, que besteira? Até quando? Até quando você vai permitir que Ele faça de você um escravo, dizendo que na realidade é melhor para você, te escravizando, te machucando e te ferindo? Entenda que através deste versículo você consegue compreender que tudo que Ele quer é se opor a Deus, é se opor ao que Deus fala. Imagina você em uma empresa ou no seu trabalho, você conquistar uma posição que outra pessoa queria. E ali, ao decorrer do tempo, você entra numa reunião com aquela pessoa e tudo que você fala, ela se opõe. Toda ideia que você dá, tudo que você fala que vai ser melhor para a empresa, ela vem e se opõe. É exatamente isso que Satanás faz em todo o tempo com a palavra de Deus. Ele ridiculariza tudo. Porque ele não está onde ele queria estar. Ele não está no lugar onde ele queria estar. Então, ele se opõe. Ele faz o ser humano acreditar que não, que aquilo não é melhor. Começa a ridicularizar a palavra de Deus. Permita que ele use você para isso. Porque ele vai pagar por tudo isso. Ele já é condenado. Mas você não. Você não. Enquanto a vida, a esperança, você ainda tem probabilidade de salvação. Então não permita que ele use a sua mente, que ele faça com que você zombe da palavra de Deus. Ou até mesmo use a sua mente para qualquer outra coisa, mesmo que você não zombe. Não permita que ele entre na sua mente para poder destruir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Todo o plano que o Senhor construiu para a tua vida que seja destruído por ele, por causa de uma rincha que ele tem. Desde então, desde que o mundo é mundo, desde que ele foi criado e fez tudo aquilo. Ele tem uma rincha com tudo aquilo que pertence a Deus. Com todo o ser humano, inclusive, que é a criatura de Deus. Você é criatura de Deus e você tem liberdade. Ele não tem mais. Então ele é um condenado e ele quer que você seja condenado junto com ele. Ele não tem amor pela tua vida. Não tem. Você pode fazer pacto com ele e ele te dá o que você pediu, mas é só isso. Ele vai te cobrar algo muito mais caro por ter te dado aquilo. Porque ele não tem amor pela tua vida. Então para pensar um pouco. E depois? E no final? O que vai acontecer comigo? Porque se tem uma coisa que ele não pode te dar é salvação. Mas não brinque com Satanás.
Não brinque com ele. Digamos que você seja cristão, que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo. Se você for cristão, não brinque com Satanás. Não fala, ele é fracote, ele não, porque ele não é. Ele é inteligente, ele é esperto. Ele sabe como agir, porque o teu poder não foi tirado quando ele foi expulso. Deus não tirou o seu poder. Como eu disse anteriormente, ele não tem poder mais que Deus, que o seu Criador. Mas ele tem poder. Então não brinca com ele. Viva embaixo da obediência de Deus. Porque se você viver embaixo da obediência de Deus, você vai ter um escudo para a tua vida. A obediência, ela te protege. Ela te protege do mal. Quando eu digo mal espiritual. O mal que trabalha na mente e o mal que trabalha no mundo aí fora. Eu digo sobre todo esse mal, aonde ele usa bandidos para tirar a vida das pessoas, pai de família que sai para trabalhar e não volta mais. Ele faz tudo isso. Ele machuca as pessoas. Mas se você estiver embaixo da obediência de Deus, só vai acontecer com você alguma coisa se for autorização de Deus por algum plano que ele tenha na tua vida. Caso contrário, não vai acontecer nada. Você será protegido. Você será guiado. Deus ele vai usar o que ele tiver que usar para te proteger. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava e eu chegava em casa meia-noite. E eu descia num ponto de ônibus e do ponto de ônibus para minha casa era um bom caminho, era um longo caminho, não era próximo da minha casa. Eu tinha a alternativa de pegar um que passava em frente, mas ele demorava muito. Então, às vezes, quando eu estava muito cansada, querendo chegar logo em casa, eu descia na avenida e entrava para o bairro para descer a pé para minha casa. E eu me lembro que quando eu sentia medo, não era sempre, mas quando eu sentia medo, sempre passava uma viatura da polícia, bem devagarzinho. Quando eu via aquela viatura, eu me sentia segura. Quando eu sentia medo, eu falava, nossa, tá tudo vazio, tá tudo escuro. E eu começava a olhar, descia um carro de polícia ou subia. Já aconteceu de descer 3. Já aconteceu de descer um, passar 1, 2 minutos, descer outro. Aí eu chegava na minha casa. E eu sentia a proteção de Deus ali. Eu sentia que Ele estava me protegendo ou que Ele queria me dizer, você está protegida. Pela polícia, era uma forma, era um símbolo, digamos assim. O Senhor, Ele nos protege, Ele é o nosso guardião. A palavra dele diz que Ele envia anjos para nos proteger. A palavra dele diz que o demônio, ele vive ao derredor, não é redor. Ao derredor, ele ainda está depois. Somos protegidos pelo Senhor. Em Deuteronômio 5:29, a palavra do Senhor, ela diz: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus falando. Guarde essa palavra, guarde esse versículo. Que é Deus falando. Quem dera. Porque tudo que Ele queria era a nossa obediência. Só que a obediência que Ele pede pra gente são coisas tão simples, que ensina você o caminho certo. Essa palavra aqui, ela é muito linda. E infelizmente não é assim. Não obedecemos o Senhor em todo tempo. E é por isso que a terra está sofrendo todos os dias. E nós sempre tentamos arrumar um culpado. Mas a gente não para pensar que muitas vezes o culpado somos nós mesmos. O ser humano é o culpado por tanto pecado, por tanta coisa ruim que tem feito sobre essa terra. E aí, muitas vezes, os inocentes também pagam, porque está junto, no mesmo ambiente. Então toma cuidado para que Satanás não haja na tua mente. Para que esse perigo de você achar que são seus próprios pensamentos e você fazer, aí você vai se prejudicar. Você vai trazer frutos para a tua vida que não era para estar ali. Você vai colher tristeza, frustração, achar que a tua vida acabou, que não existe mais saída, não existe mais solução. Tudo por causa do seu próprio erro, da sua própria ação ou precipitação, que você achou que era o certo, que na verdade não era. Mas Paula, como eu posso saber quando é ele falando na minha mente? Como que eu posso saber que não sou eu? Como eu posso saber disso? Existe uma forma muito fácil, na verdade 2 maneiras muito fáceis de você saber quando é ele
e quando não é. Quando você tem uma forma de pensar, de agir normalmente em alguma situação, e hoje, devido a certa situação, você está agindo diferente. Você nunca teve desejo de fazer tal coisa, hoje você está tendo. Ah, você já ficou com raiva de alguém, mas nunca pensou em fazer tal coisa com a pessoa, hoje você está pensando. Então começa a pensar se essas vontades atuais coincidem com a sua personalidade ou as suas ações normalmente. Se você perceber que não coincide, ou que aquilo não é normal, então não pense que é coisa da tua cabeça. Não pense que é coisa de você. Ah, eu não pensei, mas eu estou mudando. Não pense dessa forma. Isso é uma maneira que você tem de perceber que é ele. A outra forma é quando você mantém um relacionamento com Deus, quando você mantém um relacionamento com o Senhor mais estreitado ali. Você ora, você se consagra, você jejuma, você está presente nos cultos. Então você já tem uma intimidade maior com Deus. E aí então ele te fala, o Espírito Santo ele fala para você. Ele fala, isso não é certo. Isso não... Opa, isso aí, ó, não tá normal não, isso não é natural. O meu filho que hoje tem 6 anos, ele tinha 1 aninho de idade. Esse menino, ele tava tão agitado. Olha, mas era muito agitado mesmo, muito. Ele chorava demais, ele acordava à noite gritando. Ele acordava gritando, ele gritava e como se ele tivesse visto alguma coisa que tivesse dado muito medo nele. E ali eu acordava e assustada, pegava ele, ia fazer ele dormir. Então era assim, era uma perturbação. De dia, ele chorava, aí só queria o meu colo. E aí eu tinha louça para lavar, eu tinha as coisas para fazer, eu tinha o meu curso, eu tinha muita coisa e eu não estava dando conta de nada, nem de lavar a louça, porque ele não permitia, ele chorava muito. E no meu colo não, no meu colo ele ficava calmo. Quando eu pegava ele ficava calmo. Porém, eu não podia ficar com ele 24 horas por dia no colo. Eu precisava fazer as minhas coisas. E aí aquele menino chorando, chorando. Chegou um dia à noite que o meu esposo chegou em casa e ele disse assim, o meu amigo disse, eu comentei com ele como o Miguel tá, como o Miguel tem estado, e ele disse que você tem que benzer o Miguel, que o Miguel é pagão, e que se não benzer o Miguel, ele vai continuar mesmo assim. Mas eu sou cristã, como que eu vou benzer o meu filho, né? E aquilo me gerou uma revolta muito grande, porque eu pensei assim, eu falei, como que o meu filho precisa ser benzido para melhorar? E o Deus que eu sirvo, aonde eu estou, mas olha, eu estava tão cansada, a minha mente estava tão atordoada que eu não pensava. Mas tinha momentos que eu olhava para ele e eu pensava assim, isso não é normal, isso não é natural. O Espírito Santo, ele já tinha falado comigo, ele já tinha me mostrado, isso não é natural. Só que o que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, do que adianta você localizar o problema, mas você não conseguiu uma solução? Que foi o que aconteceu comigo. Eu diagnostiquei, mas eu não procurei a solução. Do que adianta? E aí, eu nessa hora, neste momento que meu marido falou aquilo, eu peguei esse menino. Eu fui pro quarto, fechei a porta e lá eu comecei a orar por ele. Orar muito. Comecei a repreender todo o mal, repreender tudo aquilo que estava perturbando a mente do meu filho, tudo aquilo que estava perturbando o meu filho, eu repreendi em nome de Jesus. Eu comecei a me arrepiar toda, aquele arrepio de medo, aquele arrepio maligno. E eu comecei a repreender, orar. Esse menino, ele estava chorando, inclusive, nesse momento. Ele parou de chorar. Nunca mais esse menino chorou à noite, gritando. Nunca mais ele acordou assustado. Eu repreendi naquele quarto todo o mal. Eu repreendi tudo aquilo que estava perturbando a mente dele. Em nome de Jesus, eu repreendi. E aí minha mãe, inclusive, veio em casa no outro dia e ela olhou, observou ele. E aí ela falou assim, nossa, o que aconteceu com o Miguel? O Miguel tá tão calmo. Mas eu estava debaixo da obediência de Deus. Porque também não adianta você querer repreender o mal se você está fazendo o que o mal quer. Se você está agindo conforme ele quer. Se no seu dia a dia você faz o que ele quer. Não adianta repreender, porque você não vai ter autoridade para isso. Você tem autoridade para repreender o mal
quando você está embaixo da obediência de Deus. Porque senão ele pode até zombar de você. Ele pode zombar e dizer, quem é você? Você faz tudo que eu quero? Você acha que você tem autoridade para me expulsar? Então toma muito cuidado. Não permita que as situações do dia a dia venham afastar você da obediência de Deus, para que você possa continuar recebendo a tua proteção, inclusive do mal na sua mente. Para que Satanás ele não venha te enganar. Porque por mais que ele consiga falar no teu ouvido, você vai perceber que não é você, que é ele. E aí você vai conseguir resistir com mais propriedade aquilo que está lhe causando aquele desejo naquele momento, seja do que for. Mas sabemos que não te trará coisas boas no futuro. Então, a partir de hoje, comece a observar melhor. Tome cuidado para não deixar Satanás dominar a sua vida, a sua mente, as suas ações, enganando você, levando a acreditar que são as suas vontades, que são os seus desejos. Porque isso levará você à perdição, consequentemente, à condenação. Era isso hoje que eu tinha preparado para você com a ajuda do Espírito Santo, para poder edificar a tua vida. Eu espero que a gente consiga esse objetivo. Eu acredito fielmente que sim, pois a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu fiz a minha parte de levar a palavra de Deus até você e o Espírito Santo vai fazer o resto, porque ele habita aqui na terra entre nós ainda. Ele está aqui comigo, como ele está aí com você, porque ele é onipresente. Então, creia em Jesus, creia que o Espírito Santo vai te ajudar a vencer essa luta, essa tempestade que está passando. Não desacredite do mal, não desacredite, não ache, o mal não existe, porque se você acredita no bem, você tem que também acreditar no mal. Com tanta maldade que aí fora, se existisse só o bem, essas maldades não aconteceriam. Então acredite sim, que ele pode tentar entrar dentro da tua casa para destruir teu lar, tua família, tua casa, entrar na tua mente para destruir você. Muitas vezes, consequentemente, também o seu lar, a tua família, através do que ele plantar na tua mente, você com as suas próprias mãos vai conseguir destruir aquilo que você tinha de melhor. E muitas vezes depois você vai se arrepender. Então toma muito cuidado com isso. Peça a sabedoria de Deus, a ajuda dele. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.